No próximo capítulo da novela Três Graças, Joaquim reúne o grupo no Ferro Velho e solta a informação que ninguém esperava ouvir. Rogério garantiu que as Três Graças vão voltar para onde nunca deveriam ter saído. A reação é imediata e dividida. Alguns veem alívio, outros sentem o cheiro de armadilha no ar. Todos sabem que promessa de Rogério raramente vem sem veneno escondido. Enquanto isso, Gerluce carrega um peso que já começa a esmagar. Tomada pela culpa, ela admite que traiu a confiança de Paulinho para salvar a escultura. Amor, medo e desespero falaram mais alto. Agora ela sabe. Quando a verdade vier à tona, pode não sobrar nada do que eles construíram. Em outro cenário, Ferete recebe um vídeo que o desmonta por dentro. As imagens são íntimas, diretas e irrefutáveis. O pânico toma conta. Arminda observa, liga os pontos e dispara a teoria que muda tudo. Rogério pode ter instalado uma câmera no quarto, esperando o momento certo para usar a prova definitiva. A vingança deixa de ser suspeita e vira certeza. Longe dali, Xênica entra em modo ataque. Com charme calculado, envolve Macedo em promessas doces demais para serem inocentes. Ele tenta manter a razão, mas já está escorregando para dentro da armadilha sem perceber. O clima fica ainda mais sombrio quando Bagdá surge ferido, delirando e perigoso. Sob ameaça explícita, ele obriga José Maria a operá-lo. Não existe escolha. Homens armados cercam o médico e cada ordem é rosnada como sentença de morte. Antes de continuar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. A situação chega ao limite quando José Maria é levado às pressas para um posto de saúde improvisado como centro cirúrgico. Ele opera sabendo que um erro pode custar a própria vida. Para fechar, Gerluce procura Joeli e faz um alerta seco, sem rodeios. Arminda é capaz de qualquer coisa para impedir o nascimento da própria neta. O choque é imediato e a sensação de tragédia iminente toma conta da história. Viviane, conhecida por sua postura ética e firmeza de caráter, ficará devastada ao descobrir que Leonardo, o homem em quem confiava e com quem dividia planos de futuro, sempre soube do esquema criminoso comandado por Ferete e escolheu se calar. A verdade virá à tona de forma brutal. Viviane começará a desconfiar após ouvir comentários soltos, frases interrompidas e olhares trocados entre membros da fundação. O desconforto cresce quando documentos desaparecem do laboratório e um relatório interno aponta irregularidades graves na origem de determinados medicamentos. Algo não fecha. E o silêncio de Leonardo começa a pesar mais do que qualquer prova. Decidida a não viver de meias-verdades, Viviane confronta o namorado. A conversa começa tensa, mas ainda contida. Ela pede explicações, exige clareza, pergunta diretamente se ele sabia de algo. Leonardo tenta se esquivar, minimiza, diz que não entende de números nem de logística. Mas o olhar dele entrega o medo. Viviane percebe e não recua. Pressionado, Leonardo acaba cedendo. Primeiro admite que desconfiava, depois confessa que sabia. Sabia de tudo. Sabia da falsificação, da troca de rótulos, da distribuição ilegal e, por fim, revela o que Viviane jamais imaginaria ouvir. A existência da chamada Casa de Farinha, o núcleo do esquema, onde os medicamentos falsos são produzidos em condições precárias e depois enviados para todo o sistema da fundação. A revelação cai como uma bomba. Viviane se sente traída em múltiplos níveis, como mulher, como profissional e como cidadã. Ela acusa Leonardo de ser cúmplice direto do próprio pai, não apenas pelo silêncio, mas por ter usufruído dos privilégios bancados pelo dinheiro sujo. A discussão explode, palavras duras são ditas, acusações voam e, sem hesitar, Viviane coloca um ponto final no relacionamento.
ela o expulsa de casa, deixando claro que não tolera covardia nem conivência com crime. Você escolheu o lado errado, dirá com a voz embargada, mas firme. Leonardo sai desnorteado, percebendo tarde demais o tamanho da perda. Sozinha, Viviane desaba. O choque emocional dá lugar à revolta. Ela sente nojo de tudo o que esteve envolvida sem saber. Em meio às lágrimas, procura Gerluce. A cuidadora a acolhe, escuta cada detalhe e percebe que ali existe algo maior do que uma dor amorosa. Existe uma oportunidade de virar o jogo. Gerluce, experiente e sagaz, sugere que Viviane respire fundo antes de agir. Ela aponta que Leonardo sabe demais para ser descartado simplesmente. Cada informação que ele carrega pode ser a chave para desmontar o império criminoso de Ferretti. A ideia começa a germinar. Usar o próprio filho do vilão como instrumento contra ele. Enquanto isso, Leonardo tenta se recompor. Dominado pelo medo de perder Viviane para sempre e atormentado pela culpa, ele tenta reatar o relacionamento. Procura a farmacêutica, pede perdão, diz que foi fraco, que teve medo do pai, que nunca concordou com o esquema. Mas Viviane permanece fria, especialmente ao perceber que Leonardo nunca se posicionou ao lado do povo da chacrinha, mesmo sabendo do sofrimento causado pelos remédios falsos. A decepção se transforma em estratégia. Viviane começa a fazer perguntas calculadas, deixa claro que só acredita em arrependimento acompanhado de atitude. Leonardo, acuado e desesperado para reconquistá-la, se vê diante de uma escolha definitiva: continuar protegido pelo sobrenome ou romper com tudo. É então que ele decide dar um passo sem volta. Leonardo entrega o endereço da casa de farinha. Não apenas isso, ele se oferece para levá-la até o local, afirmando conhecer rotas alternativas e horários de menor movimento. Viviane percebe que aquele gesto pode ser tanto um ato de redenção quanto uma sentença. Sem avisar ninguém, os dois partem. A tensão domina o trajeto. Viviane observa cada detalhe, memoriza caminhos, placas, referências. Leonardo dirige em silêncio, consciente de que está traindo o próprio pai e cruzando uma linha que não terá retorno. Ao se aproximarem da casa de farinha, o clima fica ainda mais pesado. O local, isolado e aparentemente abandonado, guarda um movimento suspeito. Caminhões entram e saem. Funcionários agem às pressas. Viviane sente um misto de nojo e indignação ao confirmar com os próprios olhos que tudo o que Leonardo contou é real. Ela entende naquele instante que não se trata apenas de uma denúncia. Trata-se de justiça e também de sobrevivência. Viviane sabe que, a partir daquele momento, Ferretti não perdoará. Mas, mesmo assim, ela avança, decidida a reunir provas e expor tudo. Leonardo, por sua vez, começa a demonstrar sinais de pânico. O peso da traição familiar cai sobre ele. Ele percebe que está colocando a própria vida em risco, mas segue em frente, movido pela esperança de recuperar Viviane, sem saber se ainda há espaço para perdão. Essa aliança improvável colocará a casa de farinha no centro do conflito, abrirá caminho para uma investigação explosiva e deixará Ferretti cada vez mais cercado, sem desconfiar que o golpe pode vir de dentro de casa. A partir desse momento, os próximos capítulos de Três Graças entram numa espiral de tensão crescente. Viviane não age por impulso. Ainda dentro do carro, ela deixa claro que nada daquilo é sobre reconciliação, é sobre responsabilidade. Leonardo percebe que não está ali como namorado, mas como peça-chave de um tabuleiro perigoso. Cada palavra agora tem peso de prova. De volta à cidade, Viviane começa a montar o quebra-cabeça. Anota horários, descreve o funcionamento da casa de farinha, cruza informações com laudos antigos e percebe que alguns medicamentos que ela mesma analisou no passado tinham indícios claros de adulteração. A culpa quase a paralisa.
mas vira combustível. Ela entende que foi usada sem saber e que agora precisa reagir com inteligência. Leonardo, por sua vez, passa a ser consumido pelo medo. Ele começa a notar movimentos estranhos ao redor da fundação, carros que reduzem a velocidade perto de sua casa, ligações mudas no telefone. O playboy percebe que Ferretti sempre soube mais do que aparentava e que o silêncio do passado agora cobra juros altos. Viviane se aproxima discretamente de Gerluce novamente. Desta vez, não para chorar, mas para traçar caminhos. As duas falam em códigos, evitam nomes, calculam riscos. A cuidadora alerta. Ferretti não é apenas poderoso, é vingativo. Se desconfiar que o cerco está se fechando, pode agir antes da polícia. Enquanto isso, Leonardo começa a ser pressionado pelo próprio pai. Ferretti sente que algo saiu do controle. O comportamento distante do filho, as respostas atravessadas e o sumiço frequente acendem o alerta. O vilão testa o terreno com perguntas indiretas, elogios falsos e ameaças veladas. Leonardo vacila, mas não recua. Viviane, cada vez mais firme, decide que não será apenas uma denunciante. Ela quer provas incontestáveis, amostras, registros, imagens. Ela sabe que uma acusação sem base pode ser facilmente esmagada pelo poder da fundação. E isso exige tempo, tempo que talvez ela não tenha. A relação entre Viviane e Leonardo entra num território ambíguo. Não há romance, mas há dependência. Não há confiança plena, mas há um objetivo comum. Cada encontro é tenso, cada conversa parece um teste. Viviane deixa claro que, se ele falhar uma única vez, será o primeiro a cair junto com Ferretti. Leonardo sente o peso de ter vivido protegido demais. Pela primeira vez, entende o custo real do dinheiro fácil e do sobrenome poderoso. Ele passa a questionar tudo o que acreditava sobre o pai, sobre a fundação e sobre si mesmo. Enquanto isso, a casa de farinha segue operando, mas em ritmo estranho. Funcionários são substituídos, turnos mudam, caminhões passam a circular de madrugada. Sinais claros de que alguém lá dentro percebeu o risco. Viviane observa de longe, consciente de que está entrando num jogo onde não existem garantias. Ela sabe que, ao apertar o gatilho certo, não derrubará apenas um esquema, derrubará pessoas, alianças e uma estrutura inteira construída sobre mentira. Essa decisão colocará Viviane frente a frente com o lado mais cruel de Ferretti, transformará Leonardo de herdeiro protegido em alvo direto e fará da casa de farinha o epicentro de uma guerra silenciosa que está prestes a explodir. No próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda, longe de qualquer plateia, procura Helga e faz um pedido que beira o impensável. Quer ajuda para deixar Ferretti viúvo e, no mesmo movimento, tirar Joely definitivamente do caminho. Helga escuta tudo com frieza, consciente de que esse acordo pode atravessar um ponto sem retorno. Enquanto isso, no Ferro Velho, o inesperado acontece. Joaquim é surpreendido pela chegada de Paulinho, Juquinha e do delegado, que apresenta um mandado de busca e apreensão. A polícia passa a revirar o local sem piedade, vasculhando cada canto, cada pilha de sucata, enquanto Joaquim tenta disfarçar o nervosismo e manter a pose. Em outro ponto da cidade, Gerluce deixa claro para Arminda que Joely não aceitará o convite para jantar. O recado é direto, sem rodeios, e soa como um desafio. Arminda percebe que perdeu o controle da situação e que Joely não está mais disposta a jogar conforme suas regras. À distância, Diniz observa toda a operação com uma confiança quase arrogante. Ele se vangloria por ter escondido as Três Graças antes da chegada da polícia, certo de que ninguém encontrará o que realmente importa. Mesmo assim, Rogério demonstra preocupação. Para ele, o maior risco não é a busca em si, mas a possibilidade de Joaquim não conseguir guardar segredos sob pressão.
O clima de investigação dá lugar ao caos quando o bando de Bagdá ataca os policiais que estão com Paulinho, Juquinha e Jairo. O confronto é violento e desorganizado. Em meio aos disparos, Alemão percebe algo que muda tudo. Foi Vandilson quem atirou em Bagdá. Ferido, Bagdá mal consegue se manter de pé e acaba desmaiando aos pés de Lucélia. Sem pensar duas vezes, ela age rápido e o esconde, impedindo que Lorena e Juquinha descubram o que realmente aconteceu. Para Lucélia, manter esse segredo pode se tornar uma arma poderosa. Tentando evitar que tudo saia ainda mais do controle, Consuelo intervém. Ela aconselha Joaquim e Gerluce a deixarem as discussões de lado e pensarem de forma estratégica. O alerta é claro: o perigo de serem descobertos nunca foi tão real, e insistir em brigas internas pode custar caro demais. O império de manipulações de Arminda começará a ruir de forma pública, humilhante e sem volta. Depois de ser desmascarada por tentar matar Joelle, a vilã enfrentará o acerto de contas mais temido, a fúria fria e calculada de Rogério. Desta vez, não haverá chantagem, teatro nem vitimismo que a salve. Tudo começará com Rogério reunindo provas, relatos e indícios que apontam diretamente para a tentativa de assassinato da própria neta. Sem levantar a voz, mas com palavras cortantes, ele deixará claro que não está mais disposto a dividir o mesmo teto com alguém capaz de tamanha monstruosidade. A mansão, que Arminda sempre tratou como território absoluto, se transformará em cenário de expulsão. Rogério exigirá o quarto de volta, ordenará que ela faça as malas e decretará: Arminda não é mais bem-vinda naquela casa. A tensão tomará conta do ambiente quando Arminda, encurralada, tentar inverter os papéis. Ela gritará, acusará Rogério de ingratidão, relembrará favores antigos e até ousará se colocar como vítima de uma conspiração. Nada funcionará. O vingativo será implacável ao afirmar que ela responderá criminalmente pelo que tentou fazer com Joely. Cada palavra será um golpe certeiro, desmontando a pose de Madame Intocável, que ela sustentou por anos. Em surto, Arminda perderá o controle. Objetos voarão pela sala, quadros serão derrubados e a vilã chegará a partir para cima do marido em um acesso de fúria. Ainda assim, será contida, não pela força física, mas pela certeza de que perdeu tudo. Vencida, humilhada e sem aliados dentro daquela casa, ela chamará Helga aos berros e ordenará que faça as malas imediatamente, tentando manter alguma aparência de autoridade enquanto tudo desmorona. Paralelamente, a vida de Zenilda também sofrerá uma guinada radical. Depois de flagrar Ferete na cama com Arminda, a advogada tomará uma decisão definitiva. Abandonará o marido e deixará claro que não pretende mais compactuar com mentiras e traições. O choque da descoberta dará lugar a uma postura firme e estratégica. Zenilda não apenas sairá de casa, como decidirá transformar a própria dor em arma. Será ela quem procurará o jornalista Theo Pereira, entregando detalhes sórdidos da separação, da traição e dos bastidores podres da família. As reportagens ganharão destaque, expondo Arminda e Ferete como protagonistas de um escândalo que se espalhará rapidamente. Fotos, insinuações e verdades cuidadosamente vazadas colocarão os dois no centro das atenções, corroendo qualquer resquício de reputação que ainda tentavam preservar. Mais do que vingança pessoal, Zenilda dará um passo além. Ao lado de Rogério, ela decidirá denunciar o esquema de medicamentos falsificados, comandado por Ferete. Documentos começarão a circular, testemunhas serão citadas e o cerco ao vilão se fechará pouco a pouco. O que antes era tratado como rumor passará a ganhar contornos de investigação séria, deixando Ferete cada vez mais acuado.
A sequência mais cruel para Arminda acontecerá quando ela, sem alternativa, bater a porta de Ferete com suas malas. A cena será carregada de ironia. A amante, agora oficialmente expulsa da mansão, exigirá abrigo daquele que sempre prometeu mundos e fundos. Ferete ficará em estado de choque ao perceber que Arminda pretende se instalar de vez em sua casa, trazendo consigo escândalo, problemas e a atenção da imprensa. A presença da Dona Cobra provocará um terremoto doméstico. Leonardo não esconderá a revolta ao ver Arminda ocupando o espaço de sua mãe. Discussões explodirão, acusações serão jogadas na mesa e o clima ficará insustentável. Incapaz de conviver com a nova moradora e com tudo o que ela representa, Leonardo tomará uma decisão drástica. Arrumará suas coisas e deixará a casa, rompendo de vez com o pai. Enquanto isso, Arminda perceberá que trocou o luxo da mansão por um ambiente hostil, onde não é rainha, mas intrusa. Isolada, odiada e cada vez mais pressionada pelas denúncias que se acumulam, ela começará a sentir o peso real de suas escolhas. O que parecia uma fuga estratégica se revelará uma armadilha emocional e social, deixando claro que sua queda está apenas começando. O castigo de Arminda ganhará contornos ainda mais cruéis, deixando claro que a expulsão da mansão foi apenas o primeiro ato de sua derrocada. Instalado o caos na casa de Ferete, a vilã perceberá rapidamente que ali não existe acolhimento, apenas tolerância forçada, e por tempo limitado. Ferete, acuado pelas denúncias e pelo avanço das investigações, começará a tratar Arminda como um peso. O empresário deixará escapar que a presença dela só piora sua situação, alimenta fofocas e mantém a imprensa em sua cola. Cada discussão revelará que o romance sempre foi sustentado por conveniência e ambição, nunca por afeto real. Arminda tentará reagir, lembrando promessas e alianças antigas, mas ouvirá do amante que nada mais pode ser feito. A crise se agravará quando Leonardo confirmar que saiu de casa definitivamente. A decisão do rapaz cairá como uma bomba, expondo Ferete como pai ausente e cúmplice de escândalos. A ausência do filho abrirá uma ferida pública e íntima, e Arminda será apontada como a principal responsável por esse rompimento. A vilã, pela primeira vez, ficará sem discurso. Enquanto isso, Rogério avançará em silêncio. Ele dará início aos trâmites legais para oficializar a separação, exigindo que Arminda responda não só moralmente, mas também judicialmente por seus atos. O nome da madame começará a circular nos bastidores da polícia e comentários sobre um possível indiciamento ganharão força. Do outro lado, Zenilda assumirá protagonismo inesperado. Munida de provas e movida por um misto de indignação e senso de justiça, ela se tornará peça-chave no desmonte do esquema de medicamentos falsificados. Seu depoimento causará impacto e a imprensa passará a tratá-la como fonte confiável, elevando ainda mais a pressão sobre Ferete. Encurralada, Arminda tentará uma última cartada. Procurará antigos aliados, fará ligações desesperadas e cogitará até fugir para evitar o pior. No entanto, portas se fecharão uma a uma. Sem prestígio, sem fortuna própria e sem o controle que sempre exerceu, ela se verá sozinha, observando de longe a vida que perdeu. A sequência deixará claro que o jogo virou. A mulher que manipulava destinos agora será manipulada pelas consequências de seus próprios crimes. Enquanto os inimigos se organizam, as denúncias avançam e o cerco se fecha de maneira irreversível. No próximo capítulo da novela Três Graças, no Ferro Velho, Joaquim acredita estar um passo à frente, mas a ilusão dura pouco. Paulinho surge acompanhado de Juquinha e do delegado, todos munidos de um mandado de busca e apreensão. O cerco se fecha rápido demais e o suor frio denuncia que o passado voltou para cobrar seu preço.
Pouco antes disso, Arminda já havia tentado comprar o silêncio de Joaquim. Dinheiro em troca de explicações sobre a misteriosa cortina que foi parar no ferro velho. A proposta vem direta, agressiva e deixa claro que ela não está disposta a perder o controle da narrativa. Enquanto as peças se movem, Ferete desperta no hospital encenando uma amnésia conveniente. O truque, porém, não engana Zenilda. Atenta a cada gesto, a advogada percebe que os silêncios são estratégicos demais para serem reais. Para ela, Ferete não esqueceu nada, apenas escolheu fingir. Em outro ponto da cidade, Cro abandona às pressas a casa de Casper e João Rubens. O ambiente ficou pesado, pequeno, sufocante. Intuindo que uma bomba está prestes a explodir, ele corre para a casa de Josefa em busca de acolhimento, conselhos e proteção. Jalena se abre com Herculano e admite o que tenta esconder até de si mesma. Joely não sai de sua cabeça. O que começa como preocupação revela contornos de obsessão, anunciando decisões impulsivas e sentimentos mal resolvidos. Joely, por sua vez, estranha o convite inesperado de Arminda para um jantar íntimo. O sorriso forçado e o tom doce demais acendem o alerta. Ela divide a suspeita com Raul, que analisa friamente e decide aceitar. Para ele, ir é observar o inimigo de perto. Recusar seria parecer fraco. O clima esquenta de vez quando Gerluce entra em cena. Primeiro, alerta Joely sem rodeios. Arminda nunca age sem interesse. Depois, enfrenta a própria Arminda e decreta que Joely não aceitará o convite. A faísca está lançada. Em paralelo, Meg fere Júnior ao revelar que nunca quis saber de sua origem, abrindo rachaduras profundas. E Consuelo fecha a porta de vez para Misael, deixando claro que certos romances não merecem reprise. Lorena fará uma jogada de mestre que ninguém verá chegar. Humilhada, isolada e jogada à própria sorte, a jovem começará a transformar dor em estratégia e silêncio em poder. Mas, antes da virada, ela precisará atravessar o pior momento de sua vida. Tudo começará quando Ferete decidir usar sua última cartada para destruir a própria filha. Em uma sequência de ligações frias e calculadas, o vilão ordenará que o nome de Lorena seja negativado em todos os sistemas possíveis. Cartões de crédito serão cancelados sem aviso, contas bancárias bloqueadas, limites zerados. Em poucas horas, Lorena deixará de existir financeiramente. Nenhum aluguel será aprovado, nenhum contrato será fechado, nenhuma ajuda será possível. Sem entender a gravidade da situação, Lorena ainda tentará manter a postura. Mas o golpe final virá quando Casper a chamará para uma conversa constrangedora. Visivelmente desconfortável, ele explicará que recebeu uma ligação direta de Ferete e que não poderá mais mantê-la ali. À distância, Lucélia observará tudo escondida, com um sorriso venenoso no rosto, saboreando cada segundo da queda da jovem. Lorena entenderá naquele instante que não se trata de um simples castigo, mas de um plano cruel para apagá-la do mapa. Sem dinheiro, sem teto e sem aliados visíveis, ela decidirá procurar Juquinha, acreditando que ainda pode contar com a amiga. O que ela não imagina é que Ferete já terá se antecipado. Juquinha será cercada por carros em plena rua. Confusa e assustada, ela tentará reagir, mas não terá tempo. A porta de um dos veículos se abrirá lentamente, revelando Ferete, que mandará a jovem entrar com um tom que não admite recusa. Sem alternativa, Juquinha obedecerá. O carro partirá e ela desaparecerá sem deixar rastros.
Horas depois, Lorena irá até a casa de Juquinha e não encontrará ninguém. Desesperada, procurará Paulinho. O policial, tenso, explicará que as câmeras de segurança mostram claramente Juquinha sendo cercada e entrando em um veículo, mas que ainda não há pistas concretas. Apesar de garantir que a polícia está investigando, o olhar dele entregará a gravidade da situação. Lorena ligará os pontos. Tudo aquilo só pode ser obra de Ferete. Abalada, ela retornará para casa e encontrará Zenilda. O controle que vinha mantendo se romperá de vez. Em lágrimas, Lorena contará que está sem dinheiro, sem lugar para ficar e com Juquinha desaparecida. Zenilda tentará se aproximar, mas será interrompida pela chegada de Ferete, que surgirá como um espectro, ameaçando qualquer tentativa de ajuda. Lorena exigirá saber o que ele fez com Juquinha. Ferete debochará, fingirá não saber de nada e ainda a acusará de ingratidão. Sem paciência, ele ordenará que Lorena saia imediatamente. Sem forças para reagir, a jovem deixará a casa sem rumo, sob o olhar desesperado da mãe. A partir daí, Lorena passará a viver nas ruas. Sem dinheiro, sem documentos e sem abrigo, ela enfrentará noites frias, fome e humilhações. Zenilda chorará ao vê-la partir, tomada pela culpa de nunca ter enfrentado Ferete antes. Dias depois, Lorena surgirá em estado lastimável. Suja, faminta, com os cabelos desgrenhados e o olhar vazio, ela observará um frango assando em um comércio de rua. A fome falará mais alto, mas o dono do local a expulsará de forma ríspida, tratando-a como invisível. É nesse momento que o destino fará questão de humilhá-la ainda mais. Arminda e Ferete passarão de carro e reconhecerão Lorena na calçada. Sem o menor constrangimento, os dois rirão, zombarão e trocarão comentários cruéis sobre a queda da jovem. Lorena, mesmo abatida, levantará o rosto e prometerá que dará a volta por cima. Eles seguirão rindo, certos de que venceram. Mais tarde, Leonardo verá a irmã sentada sozinha em um banco e ficará em choque com seu estado. Ao ouvir tudo o que aconteceu, incluindo o desaparecimento de Juquinha, ele decidirá agir. Leonardo procurará Zenilda, que, tomada pelo desespero, correrá até Lorena e a abraçará sem se importar com a aparência da filha. Em silêncio, Zenilda levará Lorena para casa escondida e pedirá que Leonardo distraia Ferete. Depois de um banho demorado e roupas limpas, Lorena reaparecerá transformada, mas com os olhos carregados de dor. Zenilda pedirá perdão por nunca ter reagido antes. Lorena confrontará a mãe, questionando sua passividade diante das crueldades de Ferete e lembrando que Juquinha continua desaparecida. Algo mudará dentro de Zenilda. Ela dirá que tudo será diferente a partir daquele momento. Prometerá reagir, enfrentar Ferete e Arminda e virar o jogo. Mãe e filha apertarão as mãos, selando um pacto silencioso. Nesse instante, Ferete chegará em casa. Zenilda agirá rápido, puxará Lorena pelo braço e a esconderá no quartinho da lavanderia, empurrando baldes e panos. Ferete entrará agressivo, desconfiado, rondará a sala, intimidará Zenilda e reforçará que manda naquela casa. Depois, sairá novamente. Lorena deixará o esconderijo tomada por medo e raiva. Zenilda afirmará que não há mais tempo a perder. A virada começa agora. Em outro ponto da cidade, Ferete e Arminda seguirão debochando de Zenilda, certos de que continuam no controle absoluto. Eles não desconfiam de nada. Enquanto isso, mãe e filha se preparam em silêncio. A humilhação virou combustível. A dor virou estratégia. Lorena, que foi jogada na rua e desacreditada por todos, começa a arquitetar sua ascensão. Nos próximos capítulos, ela deixará de ser vítima para assumir o comando e colocar Ferete e Arminda no próprio lugar. Lorena desaparecerá de circulação de forma calculada. Para Ferete e Arminda, isso soará como confirmação da vitória.
O vilão chegará a comentar com desprezo que a filha finalmente aprendeu o lugar dela. Arminda, segura demais, acreditará que a jovem foi quebrada por dentro e jamais terá forças para reagir. Eles erram feio. Enquanto isso, longe dos olhares dos inimigos, Lorena se movimentará com precisão. Com o apoio silencioso de Zenilda e a ajuda estratégica de Leonardo, ela começará a reunir documentos, contratos antigos e provas que estavam guardadas havia anos. Cada papel encontrado será uma peça de um quebra-cabeça maior, capaz de virar o jogo jurídico e financeiro da fundação. Zenilda, agora decidida, retomará sua postura firme de advogada. Ela fará contatos discretos, acionará pessoas que Ferete acreditava ter neutralizado e colocará em marcha um plano que exige sangue frio e tempo. A mulher submissa ficará no passado, a aliada surgirá no presente. Em paralelo, Paulinho avançará nas investigações sobre o desaparecimento de Juquinha. Novas imagens surgirão, revelando detalhes comprometedores do carro usado no sequestro. A cada descoberta, o cerco começará a se fechar, ainda que Ferete continue se sentindo inalcançável. O momento decisivo chegará durante uma reunião da fundação. Ferete entrará confiante, certo de que continua mandando em tudo. Arminda estará ao seu lado, ostentando falsa superioridade. O clima mudará quando Lorena surgir pela porta, segura, elegante e com postura de quem sabe exatamente o que está fazendo. O choque será imediato. Antes que Ferete consiga reagir, Zenilda assumirá a palavra e apresentará a documentação que muda tudo. Irregularidades, desvios, manipulações internas e cláusulas esquecidas que colocam Lorena em posição de comando. 1 a 1, os conselheiros se voltarão contra Ferete. A votação será rápida, irreversível. Lorena será anunciada como a nova presidente da fundação. O silêncio pesará. Ferete tentará gritar, ameaçar, mas será contido. Pela primeira vez, ele perceberá que perdeu o controle. Arminda empalidecerá ao entender que também foi passada para trás. Então virá a revelação final. Lorena, olhando diretamente para os dois, deixará claro que sempre soube mais do que aparentava. Revelará o ponto-chave que os mantém encurralados, deixando claro que qualquer reação agora só agravará a situação deles. Ferete sentirá o chão desaparecer. Arminda ficará sem ar. A jovem encerrará a reunião com firmeza, deixando claro que as regras mudaram e que, a partir daquele momento, quem manda é ela. Do lado de fora, Zenilda observará a filha com orgulho contido. A menina que foi jogada na rua morreu. No lugar dela, nasceu uma mulher pronta para comandar, enfrentar e vencer. E enquanto Ferete e Arminda tentam entender como tudo escapou de suas mãos, Lorena dará o primeiro passo no novo jogo, um jogo onde ela não pede mais permissão. A guerra apenas começou, e dessa vez ela joga para ganhar. No próximo capítulo da novela Três Graças, tudo começa com Cro, que decide jogar alto. Ele surpreende Casper e João Rubens ao demonstrar interesse direto na compra de As Três Graças. O tom é firme, o investimento é pesado e a intenção vai muito além de um simples negócio. A proposta acende o sinal de alerta e inaugura uma nova disputa nos bastidores. Enquanto isso, Arminda reaparece na chacrinha, acompanhada de Helga, e faz um convite aparentemente inofensivo a Raul e Joelle. Uma visita à sua casa. O gesto educado esconde intenções obscuras e o clima deixa claro que nada vindo dela é por acaso. No hospital, o caos toma conta. Ferete desperta transtornado e passa a gritar, exigindo que Cro seja expulso imediatamente de seu quarto. Ele acusa o funcionário de espionagem e deixa a equipe médica em estado de alerta. Descontrolado, Ferete impõe suas regras e reforça que não quer ninguém por perto em quem não confia, aumentando ainda mais a tensão. Em outra ponta da trama, Misael tenta abrir os olhos de Joaquim.
O conselho é direto: afastar-se de Arminda antes que seja tarde demais. Joaquim escuta, mas sua dificuldade em romper esse laço fica evidente, mesmo ciente dos riscos. Antes de seguir, curta o vídeo, se inscreva no canal e diga de onde você acompanha a novela. O drama pessoal cresce quando Paulinho procura Lígia para desabafar. Dividido, ele admite suas dúvidas e a mãe é categórica. O silêncio pode ser tão destrutivo quanto uma traição. Ele precisa falar com Gerluce. A conversa, no entanto, só aumenta sua angústia. A situação piora quando Gerluce descobre que Paulinho andou questionando Lígia. Sentindo-se desacreditada, ela entra em crise e passa a temer o fim do relacionamento. Paralelamente, Juquinha reforça o alerta ao policial. Joaquim não é confiável. E como se não bastasse, Vandilson deixa claro para Alemão que pretende assumir o posto de Bagdá na chacrinha, custe o que custar. Paulinho viverá um dos momentos mais perturbadores de sua trajetória como policial e como homem apaixonado. Durante uma ronda aparentemente comum, ele avistará uma mulher atravessando a rua e sentirá um choque imediato. O rosto não lhe será estranho. Bastará alguns segundos para a memória encaixar as peças. Trata-se de Cláudia, a ex-cuidadora de Josefa, personagem envolta em mistérios e silêncios mal explicados no passado. A coincidência despertará um alerta imediato em Paulinho, que decidirá agir com cautela, mas sem ignorar a intuição que grita que há algo muito errado ali. Sem ser notado, o policial observará Cláudia entrar em um carro e tomará a decisão de segui-la. Ele manterá a distância, controlando a ansiedade, enquanto tenta entender por que aquela mulher, que deveria estar fora de seu radar há tempos, reaparece justamente agora. A cada esquina, a desconfiança aumentará. Paulinho, experiente, perceberá que não se trata de um encontro casual. Antes mesmo de qualquer confirmação, ele sacará o celular, fotografará a placa do veículo e enviará imediatamente para Juquinha. Do outro